Ó, peraí. Vocês estão aí? Oi, gente. Tá valendo? Zoando, quer dizer, eu tava lendo. Oi, pessoal. Carnaval, sábado de carnaval. Eu tava com essa música. Aí eu falei assim, eu vou botar na cabeça deles. Antes de mais, boa tarde. Bem-vindos ao Diário de Bordo número 53. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem. Eu tô bem. Eu tava com a música, eu falei assim, eu vou botar a música na cabeça deles. E aí, é assim... Uma das técnicas de meditação que a gente aprende no Vipassana aí é um fato. E isso serve para a vida. Meditar, eu tenho que falar mais de meditação aqui também. Meditar ensina você a não resistir. É um dos primeiros pontos. Ou seja, o que acontece, você deixa acontecer. Isso me ajudou bastante. Por exemplo, essas músicas que às vezes ficam na nossa cabeça, a gente diz, eu quero tirar, eu não aguento mais essa versão. Cara, deixa ela lá, ela some de repente. Quando você deixa, né, quando você aceita, né, vai mais fácil. E isso vale para tudo, né? Então, quando você observa, né, observar o bom e observar o ruim. Então, sábado de sol, aluguei um caminhão pra levar a galera pra comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha. Os maconheiros tava doidão, querendo meu feijão. De novo, sábado de sol, aluguei um caminhão, pra levar a galera pra comer feijão. Aí eu falei, sábado de sol. Vou fechar o vídeo assim. Aluguei um caminhão. Apesar que hoje aqui não tá sol, não. Cara, só tem feito tempo ruim aqui nos finais de semana. Eu tô querendo, né, pelo menos ir no centro com vocês. Eu pensei em ir no Museu de História Natural. Mas assim, hoje também, né, eu comecei mais tarde porque tô fazendo um monte de coisa. Hoje eu parei pra fazer um monte de coisa que tava pendente. Eu lavei minha moto, que tava imunda. Né, a corrente já estava quase engripando, né, fica entrando muita sujeira. Lavei minha moto, cara, lavei roupa, tô arrumando aqui o quarto, tô embalando algumas coisas, tá uma zona isso aqui. De novo, mas eu vou arrumar. Fiz comida, né, meditei, né, eu ia até fazer o vídeo logo após a meditação sentado, mas de repente amanhã, né, até ia tentar fazer 10 minutos de respiração com vocês. Enfim, já contei um pouco do meu dia, né? Foi isso. Tá ventando, tá frio, deve chover, amanhã vai chover. É isso. Elaborando, eu quero elaborar um pouco mais, né? Eu tava ouvindo o vídeo, né, falando sobre as relações, o começo das relações. E eu quero falar algumas coisas a mais, né, e elaborar aquilo lá mais um pouquinho. Primeiro ponto, né, que eu falei, né, a gente gera filhos doentes. O que eu quis dizer com isso foi realmente bastante pejorativo. A nossa responsabilidade sobre as crianças é muito importante, né? Os pais e mães, os pais, eles deveriam ter, né, uma consciência mais alargada a ponto de gerar um filho, porque ele tem uma responsabilidade muito grande em ensinar aquela criança a manter os valores dela, a respeitar o sonho dela. E ele respeitar aquela criança, eles, os pais, respeitarem aquela criança, porque na maioria dos casos, os pais sabotam a criança. Né? Meus pais me sabotaram, não porque eles quiseram sabotar, porque eles não foram preparados. Né? Eu sabotei meus filhos, porque eu não estava preparado. Hoje o que eu faço muito com os meus filhos é orientá-los e dizer, gente, cuida da espiritualidade, cuida da mente, porque a mente é o nosso campo mais extraordinário. E esse é o campo que é o mais prejudicado, porque quando nós nascemos, como eu falei no vídeo anterior, todos esses inputs que vão colocando na nossa cabeça, né, todas essas supostas verdades. Por exemplo, a gente já pode começar falando sobre catolicismo, né? Deus, diabo, Adão e Eva,
essa coisa toda, cara, a gente já nasce com esse conceito de, né, Deus, diabo, certo, errado, dualidade. Ninguém ensina a gente a ser igual. A gente é melhor, Deus, ou é pior, diabo? Ninguém ensina a gente a dividir. A gente tem que querer mais, a gente tem que competir, a gente é medido na escola com uma nota, a gente é medido numa competição com uma medalha. Você perdeu, você fez o seu melhor, mas você perdeu. E nós crescemos nesse âmbito. Isso é um processo, sem sombra de dúvida, para séculos. Mudar a sociedade agora não vai acontecer. Uma das coisas que o livro fala, e isso eu concordo, e por acaso vem de uma coisa que eu concordo muito, que era uma discussão que eu tinha muito com uma pessoa, ele fala mesmo assim, terapia não é a solução. Porque você vê pessoas que fazem terapia por anos e continuam a mesma coisa. Ele cita muito a solução como a espiritualidade, ou seja, quando nós buscamos o lado espiritual, quando nós entendemos o lado espiritual, quando nós entendemos que tudo que nós fazemos aqui reflete em todos, né? Quando nós entendemos que somos um, que, né, os meus defeitos, as minhas limitações estão dentro da pessoa do meu lado, das pessoas que me cercam, e esses defeitos que eu aponto e vejo nas pessoas que me cercam também estão dentro de mim, ou seja, nós somos iguais, estamos no mesmo barco, nós temos duas opções: competir o que nós aprendemos ou aceitar, espiritualizar, dividir, conversar, falar. A espiritualidade, né, e os valores não são ensinados na escola, certo? Ninguém fala de alma na escola, ninguém fala do espírito na escola. Eu lembro, talvez isso tenha me despertado muito cedo, né, porque eu tinha uma ligação muito forte com a minha mãe, né? E a minha mãe, ela foi muito cedo, na minha idade, para o centro espírita. E eu lembro, uma das coisas que minha mãe me obrigava era a trocar o doce do São Cosme e Damião. Nós tínhamos um altar dentro de casa e eu tinha que trocar. Minha irmã não tinha paciência para aquilo. Ou não sei por que a minha irmã não trocava. Eu também não tinha muita paciência, mas eu sempre fui mais flexível. Eu sempre fui uma pessoa muito mais flexível. Eu lembro que eu trocava aquilo e falava, ai, esse doce, porque eu tinha que botar os doces para Cosme e Damião, né, limpar o altar, não sei o que, tirar os doces velhos, jogar no lixo, né, tirar o guaraná que estava, né, evaporava, então ele ficava melado, limpar a xícara, que não sei o que, blá. Gente, eu tinha aí 8 anos, eu morava na 24 de maio, né, então é assim que eu consigo parametrizar mais ou menos meu tempo, né, e eu tava ali na 24 de maio, né? Tinha um cachorro chamado Assos e um Doberman. E eu limpava, eu botava os docinhos ali, a jujuba novinha. Eu queria essa jujuba e eu não podia. Enfim, não. Então, mudando. Isso me travou um contato muito cedo com o mundo espiritual, certo? O mundo espiritual entrou na minha vida muito cedo. E quando eu via minha mãe incorporar, eu via que existia alguma coisa além daquilo tudo. E isso me despertou. Tanto que eu comecei a estudar espiritualidade também muito cedo. Eu lembro que, né, eu fui num centro espírita fazer trabalho de desobsessão. E eu não esqueço, o primeiro espírito que incorporou, né, no médium, ele falava assim, ele conversou comigo que não é comum. Normalmente, né, o espírito, quando ele incorpora, ele é um espírito obsessor, então eu acredito um pouco nisso, mas isso a gente pode falar em outro vídeo, não é o vídeo para agora. E ele virou para mim e falou, quantos anos você tem? Eu falei, eu acho que tinha 17 ou 16. Eu tive convulsão, eu tava na marinha, eu devia ter uns 19. Né, foi quando eu comecei a ter convulsão, porque eu tomava muito Guaraná em pó, afetou o sistema nervoso central, foi da onde vieram as minhas convulsões. Gente, hoje vai ficar longo, quem quiser assistir, assiste, quem não quiser, corta, mas eu vou falar. E o espírito virou para mim, né,
virou pra mim e falou, quantos anos você tem? Eu falei, 19. Aí ele virou pro médio doutrinador, porque normalmente são dois médios, o médio que incorpora e o médio que doutrina, para, digamos, ajudar a entidade a ir para um caminho de luz e sair do seu lado, né? De parar de obsedar você, né? Descolar de você, vamos dizer assim. Então, o médium, o doutrinador só estava olhando, né? Ouvindo, ele... Nossa, ele parece que tem mais, né? O cara, Ele, assim, né? Muito intrigado, porque aquilo nunca aconteceu. Eu sei disso porque depois ele me disse, né? E ele... por que você não está no caminho espiritual? E eu lembro que eu falei assim, eu queria ser médium para ajudar as pessoas. Olha só o que eu falei. Mas eu tô muito velho, devia ter começado antes. Cara, 19, hoje eu tenho 50, quase, né? Em julho. 50. Eu era velho. E eu não fui pro centro espírita, né? Mas eu tinha essa paixão. E eu sempre tive essa paixão. Eu, quando era pequeno, as pessoas falavam, quando você crescer, você quer ser o quê? Eu falava, eu quero ser bombeiro, porque eu queria ajudar as pessoas. Ou eu queria ser palhaço. Eu falava, eu quero ser palhaço, porque eu quero fazer as pessoas rirem, né? Sorrirem. Então, esse contato com o mundo espiritual, ele veio muito cedo na minha vida, mas ele não acontece na maioria das pessoas. E o que acontece com as pessoas, na maioria das vezes, é que como elas desassociam disso, né, eu acho que eu falei isso num vídeo, eu estava conversando com uma pessoa, né, o lado direito é o lado do subconsciente, não, eu falei isso num vídeo, o lado esquerdo é o lado do consciente, né, do self, do eu, né, só isso trabalha, só o seu lado esquerdo, né, e o lado direito, ele é negligenciado, né, eu tive a sorte de não negligenciar meu lado direito, porque foi o que eu falei, eu fui bicho grilo, eu meditei muito, eu fiz muita coisa, eu vi muita coisa, eu trabalhei muita coisa, eu li muita coisa, e hoje isso é o que eu quero levar, hoje eu tô sendo o médium, ou eu tô tentando mostrar para as pessoas, para os meus filhos, eu falo, quando os meus filhos tiverem filhos, que eu acho que eles vão ter, cara, eu vou tentar conversar muito com os meus filhos, e mostrar para eles o quão precioso é aquele ser humano que está nascendo. Porque o ser humano, como animal, se a gente observa, você pega um filhote de elefante, um filhote do que for, de cavalo, um recém-nascido, cara, ele já nasce vivendo, ele já nasce se virando, ele já nasce fazendo, né? Ele anda no meio de uma selva, no meio do que for, ele vai, mama, mas ele dá o jeito, ele corre. Porque ele nasceu com a programação, o animal, ele nasce com a programação já feita. O gato, ele já nasce gato. E ele vai ser gato sempre. O cachorro nasceu cachorro. Ele não sabe. Ele não acorda amanhã e diz, hoje, eu vou ser vegetariano hoje. Não. O cachorro vai sempre comer aquilo. Ele não vai comer alpiste. A gente é que vira e começa a comer alpiste. Quer dizer, linhaça é tipo alpiste, né? Dizem que faz bem. Anyway, de qualquer forma, você pega um bebê humano e larga ele. Ele vai morrer em 6 dias. Ele está morto. Entende? Então nós somos extremamente dependentes dos nossos pais. Os nossos pais têm uma importância gigante na nossa vida, certo? E como nós temos esse estigma que vem nos nossos pais, embutidos na gente, porque, de novo, eles não fizeram de propósito, mas eles colocaram. Por exemplo, o meu pai, eu vou falar, meu pai não me procura. Eu já liguei, eu ligo para ele em Recife, não sei se ele vai estar, ele não está vendo. Quando que um filho meu ia estar gravando vídeo, eu aposentado, eu agora não tenho mais, eu estou aposentado, eu ia ver todos os dias. Eu lembro uma vez, eu fiz uma competição de esgrima, foi o dia todo a competição, no colégio militar, onde meu pai trabalhava. Meu pai não assistiu uma competição minha, ele só assistiu a última competição. E quando ele assistiu, ele vibrou, que ele viu o quão bom o filho dele era, porque ele não sabia. Então o meu pai me negligenciou extremamente, certo? E hoje em dia ele faz a mesma coisa, é um padrão dele. E eu perdoo ele, porque o que eu posso fazer? Ele escolheu ser assim, ele escolhe porque a gente faz escolhas, certo?
O nosso dia a dia, uma coisa que eu aprendi, cara, isso pra mim também agora é fundamental. Eu não posso falar, e aí, não foi lá visitar a gente? Ah, não tive tempo. Eu odeio isso agora. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Ah, não tenho tempo para fazer dieta. Não, você não tem prioridade. Ah, não tenho tempo para meditar. Não, você não tem prioridade. Não existe mais falta de tempo. Quais são as suas prioridades? Todo mundo, Bill Gates, o presidente, todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que você faz com essas 24 horas é uma escolha sua. Sua e só sua. Então, se ele não me liga, é uma escolha dele agora. É o que eu falo para os meus filhos também. A proporção que eu coloco para o meu pai é a proporção que eu coloco para os meus filhos. O meu pai não me liga porque ele não quer, é uma escolha dele. É ele que está escolhendo ser assim. Eu ligo para ele, pô, você não me ligou. Não me... Ah, eu não sei, quando você está em casa, você pode me ligar. Porra, é só ele ligar. É só ele ligar. E isso, eu não sei, aí agora é um desabafo interno meu. Eu nem sei se eu deveria falar isso, mas eu vou falar e não vou cortar. Eu não sei se meu pai não gosta de mim. Sinceramente, eu acho que ele não gosta de mim. E eu também não sei porquê, né? Porque ele tem realmente uma ligação muito grande com a minha irmã, mas ele sempre me negligenciou. Sempre. Ele e minha mãe. Ele e minha mãe. Então eu carrego isso. Então eu fiz isso. Eu repeti o mesmo padrão dos meus pais. O que eu recebi na minha infância, eu faço com os meus filhos. Só que eu, por ter um pouquinho mais de consciência e aware, como a gente chama, né, visão, né? Ontem eu tava saindo pro trabalho, eu fui lá no quarto, dei um beijo no meu filho. Não, eu tô saindo porque há muito tempo eu não te vejo e eu tenho que te beijar. Eu não tenho o hábito de ir lá todos os dias beijar o meu filho. Eu não tenho o hábito de todos os dias ligar para os meus filhos. Eu reconheço isso, mas eu faço por onde? Cara, eu tenho que ligar. Eu tenho que me cobrar. Eu tenho que me policiar. Porque eu sei que isso é uma coisa que eu falho. Mas por que eu falei da igualdade de mim para com os meus pais e de mim para com os meus filhos? Eu falo para os meus filhos. Galera, olha só. Eu errei com vocês. Eu pisei na bola. Eu fiz um monte de besteira. Eu fiz um monte de cagada. Não dá para voltar atrás. Sinto muito. Eu já pedi desculpas. Eu peço desculpas várias vezes aos meus filhos e, cara, eles estão aí que não podem mentir. Não me deixam mentir. Porra, desculpa, eu fiz isso, desculpa, eu fiz aquilo, desculpa, eu negligenciei. Agora, eles podem me ligar. E eu falo isso pra eles. Cara, cabe a vocês também me procurarem. O Ariel, meu filho, faz isso. Certo? De vez em quando ele chega do trabalho e vem aqui, ele vem dar um beijo. Por quê? Talvez caia nele, assim como cai em mim. Caraca, eu não fui lá falar com meu pai. Deixei lá falar com meu pai. Vou lá falar com ele. Por quê? Porque ele teve uma programação como a que eu tive. Só que eu mostro pra ele que eu tô querendo mudar e ele mostra pra mim que tá querendo mudar. E eu falo isso também pra eles. Vocês têm alguma diferença para comigo? Vai no terapeuta. Vai meditar. Vai cuidar da cabeça de vocês. Porque eu não posso entrar aí na cabeça de vocês e mudar. Eu falo isso para os meus filhos. Certo? Então, essa relação primeira que a gente tem, pai e mãe, é extremamente importante. E cabe a nós, entender de onde vem essa nossa relação com eles, aceitar que eles são falhos, porque não adianta eu colocar a culpa no meu pai. Eu perdi meu dente porque minha mãe não me obrigava a escovar os dentes, eles negligenciaram meus dentes, minha dentição, então eu tive que extrair dente, a culpa é dos meus pais. Não, eu quando fiquei mais velho, burro velho, eu podia ter ido no dentista. Mas eu não criei o hábito de ir em dentista porque não veio isso da minha família, então eu assumo essa responsabilidade. Quando a gente começa a assumir as nossas responsabilidades, aí eu acho que a gente começa a crescer. Eu comecei a crescer há muito pouco tempo atrás. Muito pouco tempo atrás. Eu fui muito idiota em muitas coisas. De repente eu falei assim, não, peraí. Botei os 2 pezinhos no chão e falei, Luiz, você tá fazendo muita cagada, cara. Tá na hora de você, acordar. E eu comecei a mudar
para ir nos meus 40 anos. 42 anos eu comecei a acordar. Não, eu tenho que mudar. Sabe? Ou seja, já vão aí 7 anos, 8 anos. E agora eu começo a falar num vídeo como isso me influenciou. Eu começo a falar para as pessoas como isso pode ser melhor para as pessoas. Então é isso que eu quero deixar hoje aqui. O que eu queria elaborar mais do que eu falei da primeira vez, certo? Perdoem os seus pais. Eles são seres humanos iguais a você, certo? Eles não... Muito dificilmente o seu pai e sua mãe não falaram assim, porra, eu quero... meu filho. Não, né? Eles são pessoas que não tinham esclarecimento, né? Cuidem dos seus filhos da melhor forma possível, e a melhor forma possível é amando e aceitando. Quando vocês praticam o amor, vocês vão praticar o amor de uma forma geral, certo? Então, praticar o amor é muito importante. E eu acho que é isso, né? Cara, esse vídeo ficou longo, é sábado, vocês têm tempo para assistir, né? Prioridade, né? O que você escolhe assistir? Eu vou assistir a Turma da Xuxa. Não, eu vou assistir o Maluco do Luiz, falando alguma coisa que talvez possa me ajudar a ser melhor amanhã. Isso eu aprendi por aqui. Valeu, pessoal. Foi bom esse papo. Deu pra botar pra fora, né? E a gente se vê amanhã, tá bom? Sábado de sol. Aluguei um caminhão pra levar a galera pra comer feijão. Tchau! Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha.